Olá, eu sou o professor Jorge Araújo Fernandes, mestre em administração e especialista em marketing. Neste vídeo falaremos sobre os tipos de bens. No marketing, os bens, produtos ou mercadorias são objetos de compra ou venda de um mercado específico. Existe uma enorme variedade de bens, mas através de características similares podemos agrupá-los para facilitar sua comercialização. Assim, dividimos os bens em três tipos: bens de capital, bens intermediários e bens de consumo. Os bens de capital também são chamados de bens de produção. São produtos como motores, caminhões, geradores de energia elétrica, ferramentas, solventes, instrumentos musicais e uma série de outros produtos utilizados para produzir outros bens ou serviços, mas que não fazem parte do produto final. Os bens de capital não são necessariamente físicos, como máquinas e equipamentos. A indústria de software, por exemplo, também são fabricantes de bens de capital. Já os bens intermediários são insumos utilizados na fabricação de um produto final, ou seja, são produtos manufaturados ou matérias-primas processadas, empregados na produção de outros bens ou serviços. Alguns dos bens intermediários mais utilizados pelas indústrias são plástico, borracha, papel, celulose, produtos minerais, produtos metalúrgicos, têxtil, químicos, elétricos e eletrônicos. E, por fim, temos os bens de consumo, também chamados de produtos acabados. São aqueles destinados ao consumidor final e que não estão sujeitos a mais nenhum processo de transformação. No marketing, podemos classificar os bens de consumo a partir dos hábitos de compra do consumidor, divididos entre bens de conveniência, bens de compra, bens especiais e bens não procurados. Bens de consumo de conveniência são aqueles que o consumidor geralmente adquire com frequência, de forma imediata e sem perder muito tempo na comparação entre outros bens similares. Podemos citar como exemplo bens como pasta de dente, canetas, água mineral, fósforo, pendrive e uma variedade de outros bens, que possuem como principal característica serem frequentemente comprados, facilmente disponíveis, com preços relativamente baixos e não serem duráveis. Outro tipo de bens de consumo são os bens de compra, também chamados de bens comparáveis, pois o consumidor, no processo de seleção e aquisição desses bens, compara a conveniência, a qualidade, o preço, o estilo e uma série de outras características. São exemplos de bens comparáveis mobília, roupa, celular, automóvel e eletroeletrônicos. Já os bens de consumo especiais possuem características únicas, normalmente disponíveis por poucos fabricantes, para um grupo específico de consumidor, que está disposto a fazer um esforço especial de aquisição. Temos como exemplos mobílias assinadas por marcas ou design famosos, roupas de grife, celulares tops de linha, automóveis de luxo e videogames de última geração. Por fim, temos os bens não procurados. São aqueles em que os consumidores ainda não o desejam ou não sabem que existem. Devido a essa característica, exigem um grande esforço de marketing. São bens como seguro de vida, túmulos em cemitérios e exames de rotina. Espero que este vídeo tenha ajudado a fixar alguns conhecimentos sobre tipos de bens em marketing. Um grande abraço e até a próxima! Olá, eu sou a professora Aline Barbosa, sou doutora em Administração de Empresas e nessa videoaula nós vamos falar sobre os bens e os serviços. Você já parou para se perguntar qual é a diferença entre bens e serviços e produtos? O que são produtos? São palavras que a gente ouve no nosso dia a dia e pode ser que a gente às vezes fique um pouco confuso, não é mesmo? Quando a gente fala de bens, especificamente de bens de consumo, nós estamos falando daqueles produtos que são tangíveis, que nós conseguimos tocá-los, que nós conseguimos pegá-los. Por quê? Porque eles são tangíveis, eles não são abstratos, eles são concretos. Esses bens,
Eles podem ser duráveis, como um automóvel, por exemplo, uma casa, uma bicicleta, ou podem ser bens semiduráveis ou pouco duráveis, como um calçado, uma roupa, um alimento, uma televisão, uma cadeira. São elementos, são bens tangíveis, são produtos tangíveis. Nós temos o oposto disso, que são os serviços, que vão ser aqueles produtos intangíveis, ou seja, aqueles aos quais eu não consigo pegar. Por exemplo, um corte de cabelo. Você consegue pegar um corte de cabelo? Não. O que você consegue pegar é o cabeleireiro, ou a tesoura, ou o pente, ou o próprio cabelo. Mas o corte, o serviço corte de cabelo, ele é intangível. A gente não consegue pegar, ele é abstrato. Então, recapitulando, nós temos produtos que podem ser bens de consumo, que são duráveis, semiduráveis ou não duráveis e que são tangíveis. E nós temos produtos que são serviços, que são intangíveis. Ok? Então, quando a gente pensa em produtos tangíveis ou intangíveis, a gente pensa que existem elementos de tangibilidade e elementos de intangibilidade. Então, por exemplo, se eu falo em sal, sal de cozinha mesmo, você consegue pensar que aquele sal é um elemento 100% tangível. Eu pego o sal, eu sinto o sabor do sal, eu vejo a cor do sal. Ele é 100% tangível. Quando eu penso, por exemplo, em um seguro de vida, eu estou falando de um serviço 100% intangível. Eu não consigo pegar o seguro de vida. No máximo, a apólice, se ela vier impressa para mim. Senão, eu não consigo pegar esse serviço. Mas, por exemplo, se a gente pensa num restaurante de fast food, ou qualquer outro restaurante que você quiser imaginar, a gente está falando de um bem ou de um serviço? Já que a comida é um bem e quando eu vou a um fast food, a um restaurante, alguém está lá preparando aquela comida, alguém está lá servindo aquela comida para mim, alguém está lá recebendo o meu pagamento por aquela comida. E aí? É um bem ou é um serviço? Ou, por exemplo, um caixa eletrônico. É um bem ou é um serviço? O que é um caixa eletrônico? Já parou para pensar? A resposta é que eles são as duas coisas. Praticamente, hoje, tudo pode ser um bem e um serviço. Sabe por quê? O caixa eletrônico, ele é um posto fixo. Você toca no caixa eletrônico. O serviço que você faz ali de movimentação bancária, por exemplo, é intangível. Mas se você faz um saque, ele te dá um produto tangível, um bem, que é o quê? O dinheiro, as cédulas. Então, um caixa eletrônico, ele consegue ser um bem e um serviço. Lembra do exemplo do fast food, do restaurante? A mesma coisa. A comida é o produto tangível daquele serviço. O atendimento e todas as outras coisas intangíveis são os serviços daquele prestador. E aí, ficou confuso? Pense em mais exemplos. A gente pode pensar num celular. Um celular, teoricamente, é um bem. A gente classifica ele como um bem, porque ele é tangível. Eu pego o celular. Mas e todos os aplicativos, e o serviço de internet, e o serviço de chamadas que a gente faz? Tudo isso são coisas intangíveis, são serviços daquele celular. A gente pode fazer esse exercício e deixar a imaginação correr solta, porque todos os bens, eles nos
prestam algum tipo de serviço. Já parou para pensar que a água presta um serviço para você? Ela hidrata seu corpo, ela limpa suas roupas, sua louça e sua casa, o seu corpo. A água presta serviços pra gente, mesmo ela sendo tangível, porque a gente consegue tocar a água, a gente sente a água. Faz esse exercício, começa a pensar em todos os produtos que estão ao seu redor. Quais são os serviços que esses bens, esses produtos tangíveis oferecem? Esse é um exercício muito legal. Eu tenho certeza que você vai se divertir com ele. A gente se vê depois. Até mais! Olá, eu sou a professora Aline Barbosa, sou doutora em Administração de Empresas e nessa videoaula nós vamos falar sobre os critérios para avaliar o pacote de serviços. Mas que pacote é esse? Do que a gente está falando? Bom, vamos voltar um pouquinho. Quando nós compramos um produto tangível, um bem como uma caneta, é muito fácil saber se essa caneta é boa ou não. Por exemplo, se ela não está quebrada, se ela escreve, se a tinta é da cor que está anunciada. A gente consegue avaliar exatamente se essa caneta é boa ou não. Mas e quando a gente fala de um serviço, por exemplo, como um dentista? Como avaliar se o serviço de um dentista foi bom ou não? Ou, por exemplo, uma academia. Como avaliar se uma academia é boa ou não? Para algumas pessoas, quanto mais movimentada estiver a academia, melhor é. Para outras é totalmente o oposto. Quanto mais vazia a academia, melhor é. Aquela pessoa vai se sentir melhor, mais satisfeita se a academia tiver com menos pessoas, enquanto que a outra mais satisfeita se estiver com mais pessoas. Puxa vida, imagina o desafio para um prestador de serviços mensurar a qualidade do seu serviço, organizar o seu serviço. Por isso, existe o pacote de serviços. Nesse pacote, nós temos as instalações de apoio, os bens facilitadores, as informações para que o serviço seja prestado e os serviços explícitos e implícitos. Esses 5 itens fazem parte do pacote de serviços e que ajudam o prestador e ajudam o cliente a avaliar se o serviço tem qualidade ou não, se o serviço é prestado de maneira correta ou não. Vamos olhar algumas sugestões de critérios para avaliar se um serviço é bom ou não? Vamos lá. Vamos começar pela instalação de apoio. Por exemplo, a localização desse prestador de serviço é acessível? Tem transporte público perto? Ou tem onde estacionar o carro? É localizado numa região central ou numa região de difícil acesso? A decoração deste local, porque a gente está falando da instalação de apoio, ela é uma decoração apropriada? O mobiliário, por exemplo, de uma sala de espera de um consultório é confortável? Tem uma televisão para você poder assistir enquanto você espera o atendimento? O dentista, por exemplo, ele vai usar uma broca mecânica ou pneumática que vai mudar a forma como o tratamento vai acontecer. Um avião, por exemplo, uma companhia aérea, qual é o modelo da aeronave que eles utilizam? É um modelo antigo? É um modelo novo? Então, estes são critérios que podem ser utilizados para avaliar se o elemento instalação de apoio do prestador de serviço é bom ou não é, ok? O segundo elemento desse pacote são os bens facilitadores. Vão ser aqueles materiais que são utilizados para que o serviço possa acontecer. Então, por exemplo, qual é a coerência desses bens facilitadores? Por exemplo, uma lanchonete que vende batatas fritas,
Essas batatas fritas são crocantes? São sequinhas? São saborosas? Elas estão coerentes com a proposta da lanchonete? As porções, elas têm um padrão? Ou cada uma vem de um tamanho diferente? Em relação à quantidade, existem opções de bebidas pequenas, médias e grandes? Ou só tem um tipo de tamanho de bebida? Qual é o número de itens no cardápio, por exemplo? Esses são itens que podem ser utilizados para avaliar os bens facilitadores de um prestador de serviços. O terceiro item é a informação. As informações que são trocadas entre prestador de serviços e clientes ou consumidores. Por exemplo, qual é a precisão dessas informações? Os endereços estão atualizados? Ou você recebe, por exemplo, ligações procurando por outras pessoas, mostrando que aquele prestador de serviços está com um cadastro desatualizado de clientes? Por exemplo, a gente pode pensar em precaução, alerta de tempestade. Esse prestador de serviços, ele tem as informações corretas para que o serviço possa ser prestado ou não? Utilidade. Raio-x para identificar um osso quebrado. Uma clínica ou um hospital possui um equipamento de raio-x que verifica de fato se esse paciente, se esse paciente precisa de um tratamento específico ou diferenciado? Serviços explícitos é mais um elemento desse pacote de serviços. O treinamento do prestador de serviços pode ser um elemento a ser analisado dentro dos serviços explícitos. Então, por exemplo, um mecânico, ele tem uma certificação correta para poder atuar no conserto, no reparo de seu carro? O médico tem um registro profissional? Qual é a abrangência disso? O desconto do corretor comparado ao seu serviço total está coerente? E a disponibilidade? Tem serviço 24 horas? Qual é a disponibilidade desse serviço? Existe um site? Então são serviços explícitos. Esses são alguns critérios que podem ser utilizados para analisar os serviços explícitos. E por fim, o mais difícil, que são os serviços implícitos. Essa característica, esse item do pacote de serviços é bastante difícil de ser analisado, porque são coisas implícitas. Por exemplo, a atitude no serviço. Num avião, a comissária de bordo ou o comissário de bordo está bem-humorado? Você recebeu um serviço rude em um restaurante? O policial aplicou uma multa com tranquilidade? Outro critério é o ambiente. A decoração do restaurante transmite uma sensação de paz? Existe uma música de fundo num bar? Existe uma sensação de confusão ao invés de ordem quando você chega num restaurante? Ou, por exemplo, no sistema de espera, você precisa ficar aguardando muito tempo para ser atendido? Ou quando você vai andar de avião, você se sente bem acomodado? Ou você se sente apertado, espremido? Ou quando você vai no estacionamento de um shopping, ele é bem iluminado ou é mal iluminado? Esses itens são implícitos, porque é como você se sente em relação àquele serviço. Então esses são os 5 elementos que compõem aí o pacote de serviços que vão ajudar no entendimento se aquele serviço é de qualidade, se ele é bem feito ou não. É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Até mais! Olá, eu sou a professora Aline Barbosa, sou doutora em Administração de Empresas e nesta videoaula nós vamos falar sobre as tipologias de serviços. Você sabia que existem 5 classificações diferentes para os serviços que a gente consome? É isso mesmo, e a gente vai falar sobre isso hoje.
Existem serviços que são classificados como serviços profissionais. São aqueles serviços que atendem poucas pessoas por dia, possuem geralmente uma intensidade alta de contato entre o prestador de serviços e o consumidor, possui uma ênfase em atividades de linha de frente, uma ênfase em pessoas e é customizado. Por exemplo, uma consulta médica, quando um paciente vai diretamente a um consultório particular. Aquele profissional da saúde atende um número pequeno de pessoas por dia, porque ele faz um serviço especializado, ou seja, um serviço profissional. A segunda classificação de serviços pode ser serviços profissionais de massa. São serviços prestados por profissionais, como médicos, advogados, personal trainers, só que estes atendem um número um pouco maior de pessoas por dia. Por exemplo, um médico que atende por convênio. Ele consegue atender um número maior de pessoas, mas ele reduz um pouco a customização desse atendimento, ele reduz um pouco o tempo que ele vai dedicar àquele paciente, àquele cliente dele, para que ele possa atender um número maior de pessoas. Nós temos também a terceira classificação de serviços, que são os serviços de massa customizados. Então são serviços que atendem aí entre centenas e milhares de pessoas. São serviços massificados, mas por causa da tecnologia, com o uso da internet, esses serviços eles conseguem ter um grau de customização maior. Por exemplo, quando você entra no site de uma marca de artigos esportivos para comprar uma determinada roupa ou um calçado, você já parou para pensar que existem milhares de pessoas que naquele mesmo momento estão comprando aquele mesmo produto? Mas a gente tem a sensação de que só a gente está comprando naquele momento. E a gente escolhe tamanho, cor, modelo. Tudo isso passa a sensação de que nós estamos tendo um atendimento diferenciado. Mas é um serviço de massa, porque ele está atendendo centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo. Esse tipo de serviço, ele tem uma ênfase maior em equipamentos, porque a gente compra ele pela internet, a gente não está lidando com uma pessoa, a gente está lidando com uma máquina, que é o computador. Ele tem uma intensidade de contato muito baixa, quase inexistente, ou seja, você não precisa de um prestador de serviços para fazer uma compra pela internet. E o grau de customização, ele é intermediário, porque embora você consiga escolher cor, tamanho, você escolhe dentro das opções que existem ali. Você não consegue criar do zero um tênis, a não ser que seja um prestador de serviço específico para isso, mas é muito raro. Geralmente, os prestadores de serviço que vendem pela internet, eles prestam um serviço customizado de massa. A quarta característica que existe, né, tipos de serviços que existem, são os serviços de massa. São serviços que vão atender milhares de pessoas por dia numa unidade de atendimento. Tem ênfase em máquinas, não tem ênfase em pessoas. Tem praticamente zero intensidade de contato, zero customização. Que tipo de serviço a gente pode pensar que é assim? Transporte público, metrô. Tem metrô na sua cidade? O metrô geralmente atende milhares de pessoas por dia e você nem vê quem são as pessoas que estão ali naquele serviço. Eles são praticamente invisíveis, porque ele tem um foco muito grande nas máquinas. O foco dele é nas máquinas. Para que aquele serviço aconteça, as máquinas é que operam. Não são pessoas, mas não são pessoas que você não tem aquele contato, uma intensidade como quando você vai num cabeleireiro, num supermercado, que são serviços que a gente consegue ter uma interação maior com o prestador. E por fim, nós temos as lojas de serviços. As lojas de serviços, elas estão no intermediário entre os serviços profissionais e os serviços de massa.
Lembre que o serviço profissional é aquele que atende algumas unidades de pessoas por dia e o serviço de massa atende milhares de pessoas. A loja de serviço ela vai atender entre dezenas e centenas de pessoas por dia numa unidade de atendimento e ela é um meio termo entre customização, intensidade de contato, ênfase em máquinas ou equipamentos, atividades de back-office ou front-office. A loja de serviço, por exemplo, pode ser um shopping, pode ser um aeroporto, pode ser um resort. Por que lojas de serviços? Porque dentro de um serviço existem diversos serviços que podem ser utilizados. Num shopping existem muitas lojas, existe serviço de assistência, de entretenimento, é uma loja de serviços. Dentro daquele serviço existem vários outros tipos de serviços. E aí, gostou? Agora faça esse exercício, comece a pensar nos serviços que você conhece e pense qual é a tipologia deles, onde eles se encaixam em serviços profissionais de massa, serviços customizados de massa, serviços de massa ou lojas de serviço. E como que eles acontecem? Tem uma alta ou uma baixa intensidade de contato com o cliente? A ênfase são em atividades de front office ou de back office? A ênfase é em pessoas ou em equipamentos? E como é o grau de customização? É alto ou baixo? Faça esse exercício, eu tenho certeza que você vai conhecer diversos tipos de serviços diferentes depois disso. Até a próxima aula!